uma teoria que eu acho que tem uma frasezinha que eu concordo muito, que diz assim: os políticos e as fraldas devem ser trocados de tempos em tempos e pelos mesmos motivos. É isso Essa mesmo. praga da reeleição aí não dá para continuar, né? Tem que trocar essas pessoas que estão sempre no poder. Eu vou disponibilizar ali no Politiquins, tem uma série de matérias do Congresso em Foco, que eles falam do familismo no poder e de como Legal. isso vai se perpetuando por mais de 200 anos aqui no Brasil. Eu vou colocar lá no Politiquins, Vamos no botar Instagram lá. Marcelo, eu vi alguém comentando no chat que eu concordo absolutamente, desculpa que eu esqueci quem foi, mas a pessoa falou o seguinte: o Ciro Gomes, pelo menos, ele manteve uma coerência ao longo das eleições. Porque chegou no segundo turno que tinha aquela pressão do bem, do amor, da frente ampla, não é? E ele não caiu nessa pressão. E por quê? A campanha dele foi toda justamente tendo as críticas ao governo petista, a essa esquerda petista. Então, obviamente, ele manteve ali a sua coerência, algo que, quando eu analiso a frente ampla, eu não vejo que foi coerente, não é? Para mim, quando eu vejo, por exemplo, Simone Tebet, desculpa, entre Simone Tebet e Ciro Gomes, não é? Quando eu paro para analisar, eu falo, é Ciro Gomes. Por quê? Simone Tebet, ela não foi coerente em absolutamente nada. Sim. Logo no primeiro turno, ela já estava entregando a eleição, já estava negociando o cargo de ministério com o Lula. Ah, como é que você sabe? É só você pegar todos os debates lá do primeiro turno, vocês vão ver que a Simone Tebet, eu já conheci a Simone Tebet desde que ela era senadora e eu pude acompanhar algumas sessões dela lá no Senado, quando eu morava lá em Brasília. E ela sempre foi muito firme nas suas colocações, ela nunca deu ponto sem nó, mas lá nos debates com o Lula, ela era coitadinha, não fazia uma pergunta que prestasse para o Lula, era simplesmente: vai, Lula, faz o seu show Levantava aqui a bola para ele cortar. Exatamente, com Era essa isso. pergunta aqui que não serve para nada para você, porque ninguém vai, não vou bater em você nunca, jamais. Então, já no primeiro turno, ela já estava demonstrando que fez um acordinho ali com o Lula, depois fez aquele show todo. O Ciro Gomes, né, ele não teve acabou perdendo votação justamente para Simone Tebet, sabe por quê? Porque as pessoas gostam de cair na mentira. É isso, na verdade o povo gosta de ser enganado. E foram enganados sim, essa tal frente ampla, justamente com a Simone Tebet, que eu não sei, né? Aí eu peço até a análise da Daisy, que tem mais elementos para poder analisar isso. Eu não sei se a Simone Tebet ela vai ter alguma sobrevivência política depois aí do governo Lula. Tu tocou num baita num ponto, sabe, Dani? Eu acho que a Tebet, ela se jogou assim na campanha do Lula, como tu falou, ela deu o sinal verde pro Lula, porque ela estava olhando, entre outros pontos, né? Ela estava olhando a sobrevivência política dela. Então, quando ela percebeu que o Lula ia vencer, ela foi para a campanha dele, porque ela está pensando ali ou numa possível sobrevivência política. Acho que 2026, acho que ela pensava em 2026. Mas ela não chega mais com fôlego porque a esquerda se Ela não esfriou. chega com fôlego em lugar nenhum. Não quero interromper vocês. Depois, se me permitirem, eu vou falar umas coisinhas só. Com toda a educação e gentileza, a sua excelência, a ministra Simone Tebet, que carrega um dos ministérios mais importantes do país, que é o Ministério da Irrelevância. Continue. Ai, Marcelo. Mas, assim, aí só fazendo um parênteses, também quem fez parte da campanha da Simone Tebet foi o Germano Rigoto, ex-governador lá do Rio Grande do Sul, que Que eu me assustou adoro. também. Porque o Rigoto, eu tenho respeito e admiração pelo Rigoto. Exato, eu também. Eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pelo Rigoto. Fiquei triste de ver o Rigoto participando de algo tão... Não, e o Rigoto fez aquele programa lá no Rio Grande do Sul, que foi o Primeira Infância Melhor. Maravilhoso, acho que foi um dos únicos governadores que realmente pensou assim, quer saber, se for para mudar esse país aqui, tem que ser lá da base, tem que ser com criança mesmo, tem que ser na primeira educação. O Rigoto teve essa iniciativa. Então, assim, às vezes eu faço minhas críticas a Simone Tebet, mas eu sempre pondero o lado do Rigoto, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Mas eu acho que a Simone Tebet, ela entrou pensando na sobrevivência política dela e ela foi completamente silenciada. Ela fez tudo errado. Ela fez errado, errou. Eu vou te contar, quando Simone Tebet disputou com o Rodrigo Pacheco a presidência do Senado, na primeira vez, um jornalista, eu não vou dizer qual é a rede, me entrevistou. Fiquei 1h30 conversando com ele. Aí ele me perguntou, você está torcendo para o Pacheco ou para Simone Tebet? Aí eu disse, bom, eu vou torcer nesse momento para Simone Tebet.
Como? O Pacheco está sendo apoiado pelo Bolsonaro. Aí eu falei aquela eu frase. também caí nisso. Eu falei aquela frase que eu falava sempre que eu digo, foi uma frase que eu construí, está escrito num livro que eu vou publicar num futuro breve. Na política, em especial a política de Brasília, você tem uma certeza e uma dúvida. A certeza é que vai ser traído, a dúvida é quando. O Rodrigo Pacheco, ele vai trair o Bolsonaro. Ele não tá nem aí pro Bolsonaro. Mas a Simone Tebet não gosta dele. Exatamente por isso é melhor ela do que ele. Por quê? Pelo fato dela não gostar, ela vai ter que trabalhar com projetos e com pautas claras, dizendo: eu não gosto de você. E o Bolsonaro vai se reunir com aqueles que lhe dão apoio para tentar, de alguma forma, passar no Senado todas as suas propostas e projetos. E aí você vai ter clareza. Ao contrário do Rodrigo Pacheco, que vai fazer de conta, e na primeira oportunidade ele vai dar uma rasteira no Bolsonaro. Torci para Simone Tebet. Não porque gostava dela, mas porque ela pelo menos tinha clareza. E ela tinha algumas coisas, como por exemplo, ela queria mudar a estrutura do STF, ela estava do lado do Lazier Martins, que apesar de ser um cara centro-esquerda, mas é um baita de um cara gente boa, como pessoa é gente boa, e tinha uma proposta de mudar o STF, tinha uma proposta de retirar alguns senadores, caçar o mandato de alguns senadores que não valiam nada. Ela tinha essas propostas. Sim. Não significava que eu gostava dela, eu continuava sempre olhando para ela com ressalvas. Qual foi o grande problema? Ela perde a eleição para o Rodrigo Pacheco e ela descobriu que ela era uma irrelevante como senadora. Ela não estava mais fazendo o trabalho bem. Aí ela tem a jogada do século. Eu vou participar de uma porcaria de uma CPI da Covid, que ao invés de eu tentar fazer alguma coisa que preste, eu vou utilizar essa CPI para eu aparecer e ficar batendo no presidente Bolsonaro, ao invés de buscar a verdade do que foi aquela palhaçada daquele enfrentamento da Covid. E eu vou te dizer, Marcelo... Ali tinha que ser enfrentado todos. A única coisa daquela CPI da Covid que deveriam ter tratado, não trataram. Até hoje, lá na Comissão Europeia, eles estão tratando de tentar responsabilizar as farmacêuticas, tá? Simplesmente pela negociação, assim, inescrupulosa que fizeram durante a pandemia, porque simplesmente colocaram o mundo inteiro, sabe, à mercê das vontades individuais das farmacêuticas, que não colocaram transparência sobre o desenvolvimento, nem sobre os custos. Mas, Dani, aí o que aconteceu? Vários países jogaram milhões, bilhões no desenvolvimento dessas vacinas, e essas mesmas farmacêuticas cobraram o que quiseram e negociavam diferentes preços, tá? E extorquiram vários países e vários governantes, Dani, que, aliás, era uma questão que o próprio Bolsonaro tentava alertar aqui no Brasil. Isso é e ninguém quis ouvir. Concordo plenamente contigo. Primeiro, mas tem alguma coisa que a gente tem que trazer também. Isso foi o que atrasou as vacinas no Brasil e ninguém quis tocar nesse assunto. Você foi no ponto. Primeiro, as farmacêuticas fizeram tudo isso. O presidente Bolsonaro, ele que estava exigindo transparência das farmacêuticas, não teve. As farmacêuticas negociaram nas condições que foram mais benéficas, mas aí nós estamos na seguinte situação. A farmacêutica é uma empresa, ela está defendendo os seus interesses. Ela pode ali não ter um interesse, que a gente vai dizer, um interesse... Só que estão defendendo seus interesses com dinheiro do povo, porque foram os governos que colocaram dinheiro ali para desenvolver essas vacinas. Tá ótimo, isso aí ninguém está discutindo isso. As farmacêuticas fizeram aquilo, tudo isso, nenhuma delas é santa e ninguém está defendendo a santificação das farmacêuticas. O que eu estou dizendo é o seguinte, o erro, e aí eu concordo contigo, está nas autoridades, está nos políticos que ao invés de tratarem disso, porque se os políticos tivessem chegado com as farmacêuticas e falassem, o negócio é o seguinte, vocês estão defendendo os interesses de vocês, estou me lixando para os interesses de vocês, aqui as condições são essas, vocês vão continuar ganhando bilhões, não vão ganhar trilhão, mas vão ganhar bilhões. Só que vocês vão fazer da forma como a gente acha que está de acordo com os interesses da nossa sociedade e com o dinheiro do nosso povo. Quem deveria fazer isso são os políticos. Essa é a razão pela qual a gente deixa as farmacêuticas de lado por um tanto e bate exatamente nessa CPI, que eles, ao invés de eles tratarem disso... Eu sei, mas só que tem um detalhe. Tem que jogar a responsabilidade nesses políticos que fizeram essa CPI. Mas eu concordo. Por quê? Porque se eles não agirem dessa forma, como, por exemplo, a comissão, os deputados lá do Parlamento Europeu estão agindo agora,
não é? Aqui, o que nós temos, Só o que que eles nós estão tivemos, agindo agora. lacração. Só que aqui eles estão agindo Sim, agora. estão Lá. agindo agora, mas estão agindo. Tudo bem, Aqui eles estão não. agindo agora. Naquela época eles não agiram dessa Não maneira. agiram por quê? Pois Porque é. estavam sendo extorquidos. Porque era a mesma porcaria Estavam daqui. estavam sendo Independentemente, extorquidos. eles tinham que ter tido coragem. O problema deles serem extorquidos... A questão é que você tem milhares de mortes todos os dias e você precisa atender a população. Dani, você tem que tomar uma eu concordo decisão. plenamente com isso. A questão toda é que se a gente ficar falando que estava extorquindo, está extorquindo, está extorquindo, a gente esquece daquele que se vendeu para extorsão. E o nosso problema agora não é bater nas farmacêuticas. O nosso problema agora é mostrar que esses que foram extorquidos não valem nada. Sim, e aquela exatamente. CPI é de gente que não valia nada.